Infelizmente o meu vídeo cortou, uma mensagem chegou aqui e cortou o vídeo. Vou fazer ele em duas etapas hoje. E aconteceu que quando o Senhor tira com mão forte o seu povo do Egito através da mão do teu servo Moisés e dos seus sinais, os quais ele operou por meio de Moisés ali, diante de todos os egípcios e israelitas, tirou o seu povo. O Senhor vai e faz uma aliança com o povo israelita, né? E depois da aliança, que são as duas tábuas dos testemunhos, os 10 mandamentos e as ordenanças e os mandados, leis morais, leis civis, leis de saúde, o Senhor vem e manda dar um modelo para Moisés, um modelo de um santuário, para que ele fizesse conforme a vontade do Senhor, conforme a medida as medidas que o Senhor passou para ele, e eles vai e fazem o santuário. Todas as ordenanças apontavam ali os sacrifícios diários, apontavam para a vinda do Messias prometido. E então, depois esse santuário, essa tenda sagrada, foi substituída pelo glorioso templo de Salomão, onde esses ritos aconteciam. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi reerguido por Esdras e Neemias. Depois ele foi novamente derrubado e restaurado por Herodes o Grande. Jesus veio cumprindo as profecias do Antigo Testamento, e ele veio para cumprir a sua palavra, a palavra de Deus. E ele olha para aquele templo e diz, ele faz mais uma profecia, que chegaria um dia em que não haveria ali pedra sobre pedra. Profecia essa que se cumpriu quando Roma invadiu Jerusalém e Tito, o general romano, destrói ali o templo mais uma vez. Mas o que chama a atenção é que todos aqueles rituais, né, as festas dos tabernáculos, dos pães asmos, a festa das barracas, né, dos tabernáculos, já falei, a Páscoa, tudo isso celebrava, apontava para a vinda do Cordeiro. Todos aqueles animais que eram sacrificados para a remissão dos pecados, tudo apontava para o Cordeiro. Por isso João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, e Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto, para que eu e você hoje tenhamos a oportunidade de salvação. Então, damos graças a Deus por sua bondade, pelo seu sacrifício, e façamos valer. Então, eu convido a você, né, a adquirir esse estudo bíblico, Santuário, o caminho de Deus. Você vai obter um conhecimento, ele é um guia de estudo bíblico, onde você vai aprender muito sobre o que significava cada rito ali, que aconteceu no Israel antigo, né? Em Judá, em Jerusalém, e que acabou quando Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele veio e se entregou por nós. Ali, quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu do templo, eu via muitas pessoas falar, Jesus veio e o véu do templo se rasgou. Eu sei que muitas pessoas que diziam isso nem sabem o significado disso. Então, quando
Jesus se entrega o seu espírito. O espírito na Bíblia está relacionado a fôlego de vida, tá? Deus, ele forma o homem do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego de vida. Pó da terra mais fôlego de vida, alma vivente. Quando lá no Êxodo está escrito que Jacó desceu ao Egito e da sua casa foram 70 almas. Alma significa pessoa. Pó da terra mais fôlego de vida, alma vivente. Saiam dessa crença de espiritismo, onde as pessoas creem que nós somos corpo, alma e espírito. Não, nós somos uma alma. Quando morremos, ao pó tornaremos. E o fôlego de vida que o Senhor soprou nas narinas de Adão, esse volta para Deus, mas não um espírito vivo, tá? Porque ao homem, diz a palavra do Senhor, está ordenado morrer só uma vez. Então, para você que crê no purgatório, que crê numa alma, num corpo, morreu, continuou vivo, vagando por aí, passando por um processo, até a reencarnação, irmão, você está perdendo o seu tempo. Jesus, ele virá, segunda vez, ressuscitar os vivos e os mortos. Haverá, a Bíblia menciona 2 ressurreições. A primeira ressurreição, diz a palavra de Deus, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê, meus irmãos? Porque a primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos, daqueles que entregaram suas vidas a Cristo, tá? Daqueles que não deixaram para amanhã, tá bom? E a segunda ressurreição ocorrerá após o milênio, após os 1000 anos. Jesus virá com poder e grande glória, acompanhado dos seus milhares e milhares de anjos. Nós que estamos vivos seremos transformados, revestidos da imortalidade, da incorruptibilidade, porque ainda que aceitamos a Cristo, e diz a palavra do Senhor que aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor, ainda que morra, viverá. Ainda que eu aceitei a Jesus Cristo, eu ainda sou tendencioso ao pecado, certo? Mas, e embora eu não queira viver no pecado, eu ainda sou um pecador. Mas quando Jesus vier com poder e grande glória, de modo algum nós, os vivos, passaremos na frente dos que já morreram, porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com seus corpos incorruptíveis, mas aqueles que morreram em Cristo. Amém? Então temos que prestar bem atenção nisso aí, para que não haja confusão. E a palavra do Senhor, ela não é confusão. A palavra do Senhor, ela é perfeita, inspirada por Deus, que é perfeita. Então a palavra de Deus, ela se completa, ela se responde, ela não se contrapõe. Quem faz isso é o inimigo, misturando verdade com mentira, enganando até mesmo os escolhidos do Senhor, com falsas doutrinas, doutrinas não divinas, mas de homens maus, que fazem a obra do inimigo nesta terra, corrompendo o caráter das pessoas a uma falsa adoração. Então, os vivos serão, os mortos ressuscitarão primeiro com seus corpos incorruptíveis. Os vivos, nós os vivos, seremos transformados e revestidos da imortalidade, da incorruptibilidade, seremos levados ao encontro do Senhor nos ares, a terra ficará desolada. Não vai ficar ninguém nesta terra, a não ser Satanás e os seus anjos, os demônios. Percebem?
Eles ficarão presos aqui na terra sem ninguém para tentar durante 1000 anos, e diz a palavra do Senhor, que depois dos 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão por mais um pouco de tempo. Aí haverá a segunda ressurreição, a ressurreição daqueles que em vida não escolheram os caminhos do Senhor, não aceitaram a Cristo como o seu Salvador. Essas pessoas, infelizmente, estarão na segunda ressurreição, e diz a palavra do Senhor que Satanás sairá a seduzi-las novamente, e de uma extremidade à outra da terra, eles se ajuntarão. A nova Jerusalém, a cidade santa, ataviada com o noivo, descerá do céu. Descerá do céu. E esse povo que ressuscitou depois do milênio, seduzidos mais uma vez por Satanás, se ajuntarão e atacarão a cidade santa, a nova Jerusalém. Ali, Jesus diz a palavra que a terra será purificada com fogo. A Bíblia menciona um sopro santo de Deus. Deus, ele não tem prazer na morte dos seus filhos, mas uma vez que ele deu todas as oportunidades de salvação para os seus filhinhos, e eles, depois de conhecerem a verdade, não a aceitarem, aí não haverá mais o que fazer, a terra haverá de ser purificada. E aí o Senhor, com um sopro, consumirá a todos os ímpios, e ali será restaurado a nova terra, a nova Jerusalém, onde o Senhor Deus habitará com o seu povo. Então, irmãos, tudo isso está escrito na palavra de Deus para que eu e você não caiamos nas garras do inimigo. Mas diz a palavra do Senhor que aquele que perseverar até o fim, perseverar no quê? Em ser fiel a Deus como Ele é fiel a você. Diz a palavra do Senhor, o Senhor diz: se você me obedecer, eu vou te abençoar. Deus, ele não precisava nos prometer bênçãos, é nossa obrigação obedecer ao Senhor, porque Ele é bom, porque não há outro Deus. Mas Ele ainda diz: se você fazer a minha vontade, eu vos farei cavalgar sobre os altos dos céus. Eu abrirei as janelas dos céus, eu vou derramar sobre vocês as mais ricas bênçãos. Se você me buscar, me colocar em primeiro lugar, todas as coisas eu te acrescentarei. Isto é o que, irmãos, a palavra do Senhor nos diz. Então existe um caminho a Cristo, o qual devemos passar. Ou vocês pensam, como muitos pregam por aí, que Jesus morreu por todos e agora nós podemos fazer tudo, porque tudo de ruim, tudo de bom, porque o Senhor morreu. Ele levou sobre si as nossas culpas. Vocês acham que Jesus levou sobre ele as nossas culpas para que nós, a partir de agora, então, uma vez salvos por Jesus Cristo, agora podemos andar em prostituição, em adultério, roubando, matando, cobiçando, se prostituindo diante de ídolos? Vocês acham que Jesus morreu para que eu e você andemos fazendo tudo o que ele abomina? É claro que não. Então Jesus, ele é amor, mas ele também é um fogo consumidor. Ele nos ama e ele é ciumento de nós. Assim como ele fez lá com a mulher de Osés, ele falou: Osés, vai lá, casa com uma mulher de prostituição e tenha filhos de prostituição. Deus fez isso, irmãos, para mostrar o que ele passa conosco. Ele é o noivo.
um noivo, um marido fiel, um bom pai, zeloso para com sua família. E nós somos a prostituta, que fazemos tudo o que ele abomina, que o desagrada. Imagine o estômago do Senhor revirando em pensar: eu fiz tudo, eu amei, eu zelei, eu cuidei, eu fiz tudo por eles e eles me desprezam assim. Então, haverá um dia em que o Senhor terá que fazer justiça e dar fim a todo pecado. Mas diz a palavra do Senhor que aquele que crer em tudo que está escrito aqui na palavra, se você quer provar se um profeta é de Deus ou não, cuide para com o seu caráter. Porque um pregador do evangelho, um pastor, um líder religioso, ele tem que andar em retidão, vivendo tudo que está escrito aqui na palavra do Senhor. Amém? Então, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que desprezar o sacrifício do Senhor Jesus já está condenado. Irmãos, se não for pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós já estamos perdidos. Então não há mérito em nós. Então o mínimo que nós possamos fazer é tentar andar em conformidade com o que está escrito aqui, para que não sejamos enganados. Então essa é a meditação de hoje. Eu espero que essa palavra alcance você, que te faça pensar, refletir nas suas ações. Irmãos, somos falhos, sim, somos pecadores, sim. Se eu for tentar ser salvo pelas obras, eu já estou perdido. Mas uma vez que eu estou em Cristo, que eu aceitei a Cristo, eu vou procurar obedecer à lei do Senhor. Só existe uma lei na Bíblia, 10 mandamentos que o Senhor deu para o seu servo Moisés. Esses são o caráter divino, o caráter de Deus, os 10 mandamentos. Mas eu não sou salvo por guardar a lei. Eu não sou salvo pelas minhas obras, mas em Cristo Jesus eu tentarei ser o mais obediente possível à sua lei, que é santa, pura e boa. Pelo sacrifício de Jesus Cristo por mim ali na cruz do Calvário que boas obras fluirão de mim, porque se eu aceitei a Cristo, irmãos, boas obras fluirão de mim. Então eu não vou ser salvo nem pelas obras, nem por guardar a lei, mas eu vou fazer as duas coisas, porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe a todos. Já estamos aí no finalzinho do dia de sábado. Para você que não entende esse significado, o sábado começa ao pôr do sol de sexta-feira e termina ao pôr do sol do sábado, no sábado ao pôr do sol, tá? Pela Bíblia, o dia termina ao pôr do sol. E para você que discorda, quem mudou o horário para meia-noite foi o homem. Quem mudou a lei do Senhor foi o homem. Mas ainda que céus e terra passem, nem um i nem um tio será mudado, que está escrito aqui na palavra de Deus. E diz que aquele que diminuir ou acrescentar qualquer coisa que está escrita aqui, a sua parte da árvore da vida lhe será tirada e você colherá as pragas descritas nesse livro aqui. Tá bom? Então, irmãos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, tomem cuidado, sejam vigilantes e sóbrios e orem por mim, que eu estarei orando por você, em nome de Jesus. Eu careço das suas orações.
Eu sou um servo do Senhor, mas sou homem, sou carne, tenho a minha natureza corrompida pelo pecado. E eu não quero pecar, mas eu acabo pecando por conta da minha natureza corrupta, tendenciosa, por causa do pecado. Pecado, para quem não sabe, é a transgressão da lei de Deus. Se Deus te deu uma ordem, e você foi contra a ordem de Deus, você pecou. E os mandamentos do Senhor são 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículos de 3 a 17. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Mas não é porque somos tendenciosos ao pecado que vamos viver pecando desenfreadamente. Não se trata disso. Vamos procurar ser o mais santo possível. E sabe como você vai fazer isso? Meditando na palavra do Senhor. Santificai-vos, pois na verdade a tua palavra é a verdade. A palavra é Jesus Cristo. Ele falou e tudo se fez. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.